Gente, nosso último palestrante antes de um momento muito especial vem falar exatamente sobre o que a Abel disse, sobre pessoas, sobre colaboração. Ele que é fundador da agência Arte pela Arte Comunicação e do Relacionando Podcast. É um podcaster. É mestre em humanizar as relações corporativas com uma abordagem única. Empatia estratégica. Com leveza e um humor sagaz, ele prova que é possível, presta atenção no que eu vou dizer agora, hein? Ele prova que é possível gostar de gente apesar das pessoas. Já se interessou, né? Ai, meu Deus, você já está pensando naquele parente, naquele colega de trabalho. Vamos lá. E vai nos ajudar a transformar convivência em colaboração de alto impacto. No palco do Sapiene, nessa tarde maravilhosa, com vocês, Felipe dos Santos! Boa tarde, Brasília! Tudo bem com vocês, pessoal? Qual que é o seu nome? Fala pra mim. Ana Carolina. Ana Carolina, você quer ser minha amiga? Sei, talvez. Talvez? Talvez, é bom. Qual que é o seu nome? Carlos. Carlos, você quer ser meu amigo? Talvez? Vocês estão difíceis? Sim ou não? Sim. Sim, muito bem. Qual que é o seu nome, moça? Thaís. Thaís, nome da minha irmã, muito bom. Você quer ser minha amiga? Fez. Talvez, tá todo mundo misterioso. Tá bom, mas olha só que interessante, né? Antes de mais nada, prazer, meu nome é Felipe dos Santos, eu sou o cara conhecido como quem fala sobre como gostar de gente apesar das pessoas. Um título provocativo, né? Divertido, bem-humorado. Mas olha que louco, né? Nosso dia a dia ultimamente tem sido assim, né? É assim que a gente tem feito relacionamento ultimamente. Vou passar para o microfone oficial. É assim que a gente tem feito relacionamento ultimamente, né? A gente está lotado de gente nas redes sociais lá. No meu Facebook tem 525, no meu Instagram tem 6.500 pessoas, no meu TikTok, eu não uso TikTok, mas temos muitas pessoas na rede social. O que aconteceu que antigamente a gente tinha mais amigos do nosso lado do que atrás de uma tela, né? Como gostar de gente apesar das pessoas? Esse título surgiu justamente por conta disso. Tá mais fácil ultimamente gostar de bicho do que de gostar de gente, certo? Eu saio para passear com meu filho na rua às vezes e estou andando com o Benício. A cada 10 pessoas com quem eu cruzo, uma também tem um carrinho de bebê. Todas as outras têm um cachorrinho parado fazendo alguma coisa. Eu falo, o mundo mudou, né? Quem aqui é da época do Orkut? Levanta a mão. Opa, cringes. Mas realmente, naquela época não era gostoso fazer parte de uma comunidade? Eu dou boa noite para o William Bonner. Comunidade, eu odeio acordar cedo. Comunidade, anão vestido de palhaço mata 8. Tinha umas coisas estranhas. Mas era legal. Era legal receber um áudio no MSN, por exemplo, né? Não era divertido? A gente ouvia da sala quando estava vendo TV um era o ICQ. E a gente corria para querer responder aquela pessoa. Hoje, se botam a gente numa comunidade. WhatsApp, agora tem comunidades, né? Antes o problema era ter grupo, agora eles agruparam os grupos. E a gente tem um monte de comunidade. E a gente já se coça quando vê que botaram a gente em mais um. Muita gente falou para mim assim, ai, nossa, o título da sua palestra é maravilhoso, eu quero muito assistir. Então, finalmente, para quem falou que queria assistir a minha palestra, não vai ser hoje. Porque o nosso papo hoje é um pouquinho mais curto, então eu quero fazer um combinado com vocês aqui. Eu peguei um único elemento da minha palestra, que eu acho que é um elemento muito importante para a gente conversar, e a gente vai bater um papo a respeito dele aqui agora. A empatia. Quem aqui não tem aquela pessoa, quando pensa rapidinho assim, que vem à mente, que parece que fez um pacto para tirar você do sério todos os dias, quando você chega no ambiente de trabalho? Nem precisa ser no trabalho, né? Na família, no seu círculo social. Eu tive uma pessoa dessa. E só ver para onde eu aponto, para cá. Eu tive uma pessoa dessa. Na época eu não sabia muito bem como que eu lidava com isso, né? Então eu respirava, contava até 10, sorria. Eu seguia direitinho a cartilha daqueles vídeos que a gente vê no YouTube, daqueles Reels que a gente vê no Instagram, daqueles cortes do TikTok que fala, seja mais empático.
E a empatia, ela tem uma coisa interessante, porque embora seja uma palavra muito poderosa e uma habilidade muito poderosa, a gente não sabe exatamente como usar. Muita gente fala sobre se colocar no lugar do outro. Tá bom, então se é para se colocar no lugar do outro, vamos fazer um teste aqui, só para a gente ter certeza que isso realmente dá certo? Quem aqui, assim como a Alessandra perguntou, veio em dupla ou em trio? Levanta a mão. Tá bom, quem veio em dupla, em trio, troca de lugar com o colega do lado. É bem rápido, se vocês quiserem voltar depois, não tem problema. Quem veio sozinho também, se quiser fazer isso com um colega que não conhece, não tem problema. Vamos lá, todo mundo. Que lindo. Boa. Agora nós temos uma multidão de pessoas que sabem exatamente todas as incertezas, as inseguranças, as neuras, os medos, as expectativas frustradas da pessoa que estava sentada antes, certo? Não, né? Newton já dizia que quando você tenta colocar dois corpos no mesmo espaço, isso não acontece. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço. É lei da física, é ciência. Só que a gente ouviu o tempo todo dizerem pra gente que a empatia era o caminho para se criar laços afetivos, relacionamentos, etc. Só que a empatia, do jeito que a gente aprendeu, não funciona. A empatia fofinha, a empatia carismática, a empatia boazinha, que, como é que é? Calce o sapato do outro, né? Entenda as batalhas que aquela pessoa está batalhando. Aquelas frases de efeito, né, que a gente ouve no livro do Minuto de Sabedoria, se isso ainda existe. Olha eu falando que sou cringe de novo. Pois é. Acontece que a empatia, como habilidade, ela pode ser aplicada de uma forma muito mais estratégica do que vocês pensam. Imagina como se a empatia fosse uma carta de um jogo que vocês podem pegar e aplicar no momento certo que vocês entendem que a gente está precisando de mais colaboração, a gente está precisando de mais empenho, a gente está precisando de mais resultado nessa equipe. E aí vocês colocam essa carta lá e tudo muda. É um pouco mais difícil do que isso. Mas, quando vocês fazem isso, vocês aplicam a empatia de forma estratégica. E a empatia estratégica, ela tem uma regra de ouro, que eu gosto de dizer, que toda reação, ainda que exagerada, esconde uma necessidade não atendida. Isso é, de fato, a definição de empatia. Quando eu entendo o que está por trás da reação das pessoas, eu consigo me conectar melhor com elas, porque eu passo a entender o que move, o que motiva, o que é importante para elas. Certo? Isso não importa se a gente está falando apenas de um escritório. A gente pode estar falando sobre um restaurante lotado, no qual você, finalmente, com a sua bandeja na mão, foi sentar numa mesa e encontrou um crachá lá em cima. Nossa, quem é um alecrim dourado que acha que tem a oportunidade de segurar a mesa só para ele, enquanto tem outras pessoas carregando uma bandeja? Né? A empatia serve para uma série de coisas. Mas, quando você aprende a colocar ela de forma que você entenda que existe uma necessidade não atendida ali, você antecipa reações, você consegue ser criativo para trazer soluções e, com isso, você consegue colaboração. Está cheio de gente que é gestora aqui das empresas pensando, poxa, uma das questões mais difíceis do meu ambiente de trabalho é colaboração. Afinal de contas, vocês são de um ambiente de trabalho em que tem gente de todos os tipos, de todo mundo. Gente que está lá há 30 anos, tem gente que chegou agora, tem gente que acredita numa coisa, gente que acredita em outra. Vocês têm que lidar com uma estrutura de liderança que muda a cada eleição. Um sistema que nem sempre está operando. Uma burocracia que é em demasia. Gente que às vezes só reclama. Poxa, como é que vocês querem que eu ainda tenha tempo para ser empático com alguém? Legal. Então, eu vou falar uma coisa para vocês assim. Dizem que a empatia é uma questão de comunicação. E eu quero fazer um teste rápido com vocês. Qual dessas frases vocês acreditam que bloqueia uma conversa logo de cara? A letra A. Eu entendo perfeitamente o que você sente, minha amiga. A letra B. Você está exagerando, vai. Ou a letra C. Calma, não é tão grave assim. Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Quem acha que é a B? Ok. Quem acha que é C? Sabe o que é interessante desse quiz? As 3 respostas estão corretas. Todas elas bloqueiam, de fato, uma conversa logo de cara, uma conexão que está prestes a acontecer.
Só que a resposta correta é aquela que você entende, que invalida a sua experiência, que invalida o seu sentir. Para mim, por exemplo, a mais tóxica é a B. Você está exagerando. Quando fazem isso, eu sinto que estão desqualificando o meu sentir. E ninguém coopera com quem desqualifica. Empatia estratégica é basicamente isso. É você alinhar interesses, porque você entendeu o que é importante para aquela pessoa, por que ela acordou todos os dias para estar ali, e pode ser por qualquer coisa, tá, gente? Segurança, autonomia, sair mais cedo, ter dinheiro para o happy hour, não importa. Você entendeu o que é importante para ela ali e você alinhou esses interesses com o seu, para você conseguir arrancar dela o quê? O resultado que você precisa. Parece manipulação? Parece, mas não é. É basicamente conexão. E eu apertei o botão errado, certo? Voltei. Muito bem. Quando você toma conhecimento da história do outro, você não tem outra saída a não ser passar a ter empatia por essa pessoa. Eu, vindo para cá, passei por uma experiência que eu precisava trazer para vocês, porque ela literalmente mudou completamente a palestra que eu estou apresentando para vocês agora. Essa palestra tinha outros 10 slides que não estão aqui agora, basicamente por conta de um voo cancelado. Quem aqui já teve um voo cancelado no aeroporto? É um saco, né, gente? E a gente está suscetível a isso, né? O serviço está cada vez mais sucateado, está muito difícil conseguir voar, simplesmente chegar e voar. Eu estive no aeroporto de Congonhas há pouco tempo, e lá existe um café que é no andar de baixo, no andar dos funcionários, não pode ir para lá. Mas eu vou, sempre fui, eles não barram ninguém, e lá você consegue tomar um café sem colocar o seu rim como pagamento, né, a preços módicos. Depois de subir ali, eu fui até o balcão de embarque para poder embarcar, e me avisaram que estava atrasado o voo. Eu falei, não, tudo bem, isso acontece, né? Mas quanto tempo eu tenho que esperar? E ela falou, 15 minutos. Falei, tá bom, 15 minutos não tem problema. E aí foi quando eu voltei e ela falou, moço, infelizmente, o voo está cancelado. E você vai ser colocado no voo seguinte. Naquele momento eu comecei a pensar no que eu tinha perdido, porque eu já estava 5 horas naquele aeroporto. Eu deixei de ficar com meu filho, eu deixei de ficar com minha esposa, eu estava com fome, eu perdi um almoço com essa galera maravilhosa que está aqui, para conseguir chegar aqui na hora que eles realmente conseguiram colocar para que eu voasse. A moça, quando eu fui conversar com ela, e eu fui armada até os dentes, porque eu acho que vocês sabem qual é esse sentimento de frustração. A gente vai querendo brigar, a gente quer treta. E quando eu cheguei, ela me olhou com um semblante que me desarmou imediatamente. Talvez ela tenha sido treinada para isso, talvez não. Mas, olhando nos meus olhos, ela parecia estar interessada no que eu tinha perdido. No que aquilo ali tinha me transtornado. E aí eu olhei e falei, ô moça, o que vai acontecer agora? Outro tom. Outro tipo de sentimento. E aí, depois disso, eu descobri que talvez, e não vamos poder provar isso nunca, a companhia aérea tentou transferir algum contingente, que era pouco, dentro de uma aeronave para outra, para economizar no processo e todo mundo voar numa nave só. Então, talvez a gente tenha tido aí um exemplo de total entrega de empatia e um exemplo de total falta dela. E aí eu ia trazer para vocês uma fórmula que era basicamente para falar assim, olha, a partir de agora vocês fazem assim, ó. Toda vez que vocês quiserem saber como conectar melhor com as pessoas, é só fazer o MDC dos relacionamentos. E eu ia falar para vocês do motivo, ia falar para vocês do denominador comum, ia falar para vocês da condução. Só que aí eu lembrei que eu tinha uma coisa na mala muito mais interessante, que eu carrego comigo o tempo todo, que é a menina dos meus olhos. Um baralho de soft skills, de cartas de habilidades comportamentais, que eu desenvolvi para poder ajudar as pessoas, como se fosse um manual de instruções de como lidar melhor com gente. Eu vi um monte de cara aqui olhando e falando assim, opa, peraí, tem instrução? É, tem instrução. Tudo, já falaram aqui, pode ser aprendido. Tudo pode ser desenvolvido. Todo comportamento é uma competência, e por ser uma competência você pode desenvolver. Com um baralho desse aqui, que tem praticamente um descritivo do conceito, um exemplo prático e uma definição de como aplicar, e um QR Code que você escaneia, ainda abre um artigo com tudo que você precisa saber sobre aquela habilidade, sozinho você sai para o jogo. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa em relação a outras pessoas. E eu trouxe 3 cartas aqui que substituem muito melhor
aquelas 3 fórmulas que eu ia apresentar para vocês. A escuta ativa, que é quando você realmente para ouvir a história do outro. Afinal de contas, às vezes é sobre ele, não sobre você. A carta da flexibilidade cognitiva, quando você para de achar apenas que o mundo precisa ser visto e medido com a sua régua, e você começa a pensar também com a régua do outro. E a carta da resolução de problemas, que, afinal de contas, nada precisa virar crise, se você souber antecipar, prever reações, antecipar comportamentos e transformar isso tudo em criatividade para a solução. Quem quiser saber mais sobre essas cartas, me procura no Coffee. Eu vou estar distribuindo hoje cartas de habilidades sociais como se fosse figurinha da Copa aqui hoje. Tá? Só para vocês, tá? Gente, o que eu pontuei aqui para vocês não é uma fórmula mágica. É só uma maneira de mostrar para vocês que é possível lidar com gente, é possível gostar de gente, apesar das pessoas. E eu quero propor um desafio aqui para vocês. A partir de amanhã, toda vez que vocês se irritarem ou perceberem que alguém se irritou com vocês, pergunta o que está por trás disso. Talvez vocês não tenham a resposta. Talvez a pessoa nem facilite muito. Talvez seu ranço esteja no modo turbo. Mas tudo bem, vocês não precisam acertar sempre. O importante é ter intenção. Então tenta isso por uma semana. Se não der certo, vocês me marquem aqui, ó, @ofelipedos com 2 L's e fala: Felipe, você prometeu. E eu juro, eu pago um café para vocês, mesmo que seja à distância, virtualmente. Tomo até online com vocês esse café. Mas algo me diz que quando vocês terminarem esse teste, vocês não voltam mais para o modo automático. Porque empatia, gente, de forma estratégica, é o melhor calmante sem tarja preta que existe. Sabe o que é o melhor disso? Não dá sono, dá colaboração. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre como gostar de gente, eu ajudo vocês, apesar das pessoas. Obrigado. Um aplauso para Felipe dos Santos! Quem não tem tatu de filho que atire a primeira pedra. Pessoal, Quem não tem tatu de vou confessar uma... Felipe, eu preciso que essa plateia seja muito empática comigo agora. Ok. Tá bom? Porque eu sempre tive um sonho de infância e eu vou realizar agora. Eu sempre tive um sonho de ser um grande mágico, tipo ilusionista. Não, já tem. Uma É carta verdade, daí? É verdade. Quer? Deixa eu ver, não, peraí. Tá bom. Uma carta amarela. Peraí. Não, calma, não é. Põe a mão por cima. Ha! Tem gente que já vem de fábrica. Tem gente que já vem de fábrica com habilidades Já sei. sociais. Tá faltando um negócio aqui. DJ, ó, vou fazer uma mágica para vocês. Uma mágica. Mas você tem que estar muito atento. Muito atento. Olha só. DJ. Som de suspense. Essa carta vai desaparecer, Felipe. Ó. Contem comigo até 3, senão não vai funcionar. 1, 2. Hã? Percebi que se eu precisar ganhar dinheiro como mágico, não vai dar certo.